Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao segundo período legislativo de 2024. Só o Sr. Secretário faz a leitura dos vereadores presentes. Presença dos senhores vereadores à nona sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2024, realizada aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2024. José Marcelino da Silva, Carlos César Bernardo, Alan Bruno Félix de Souza, Francisco Pedro Caetano da Silva, Maria Aparecida Rosa da Silva, José Josilés Ferreira da Silva, Jailton Nunes de Moraes, Antônio Santana da Silva Neto. Havendo um plenário de vereadores, declaro desta Deus a sessão. Só o Sr. Secretário faz a leitura da passagem bíblica. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Só o Sr. Secretário faz a leitura da pauta da sessão. Pauta da nona sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2024. 21 de outubro de 2024, da Casa Antônio Pinto de Melo. Leitura, discussão e votação da pauta do dia. Leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Só o Sr. Secretário faz a leitura da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 9 dias do mês de outubro do ano 2024. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2024, na Câmara Municipal de Palmeirinha, em sua sede provisória, situada na Rua Presidente João Pessoa, sem número, nesta cidade, pelas 16 horas, realizou-se a oitava sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2024. Senhor Presidente, vereador Carlos César, deu as boas-vindas a todos, seguindo a leitura dos vereadores presentes. Carlos César Bernardo, Alan Bruno Félix de Souza, Antônio Carlos Vicente da Silva, Antônio Santana da Silva Neto, Jailton Nunes de Moraes, José Marcelino da Silva, José Josilés. Notando-se a ausência das vereadoras Francisco Pedro Caetano da Silva e Maria Aparecida Rosa da Silva. Em seguida, senhor presidente, em nome de Deus, abriu os fedinhos, solicitando a primeira secretária da mesa fazer a leitura da passagem bíblica e, na sequência, leitura da pauta do dia, seguida da discussão e votação única, que foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, a leitura da ata da sessão anterior e foi para discussão, seguida de votação única e foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente solicitou ao secretário fazer a leitura dos ofícios 084 e 085, ambos do Poder Executivo. Em seguida, foi feita a leitura dos projetos de lei 19 e 20 de 2024, a autoria do Executivo. O projeto de lei 19 trata-se da revisão do plano plurianual para o exercício 2025 e o projeto de lei 20 refere-se à proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2025. Não havendo matéria na mesa para a leitura, o senhor presidente perguntou aos senhores vereadores se eles tinham algum requerimento oral ou escrito para apresentar. Nenhum dos senhores vereadores desejando apresentar requerimento, o senhor presidente passou para a ordem do dia. E por haver matérias na mesa para a votação, o senhor presidente, por não haver matérias na mesa para a votação, o senhor presidente franqueou a palavra. Porém, nenhum dos senhores vereadores desejando fazer uso dela, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e marcou a próxima sessão para o dia 21 de outubro de 2024. Eu, Alan Bruno Félix de Souza, secretário da mesa, assino a presente ata, juntamente com o senhor presidente Carlos César Bernardo. Só o Sr. Secretário faz a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Referência ao projeto de lei 020 de 2024. Finalidade destinam a receita e fixa despesas do município de Palmeiras para o exercício financeiro de 2025. Alô é um instrumento
instrumento que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. O orçamento sobre o aspecto político demonstra como serão destinadas as verbas e quais serão os objetivos sociais a serem alcançadas com essa distribuição. Só existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público. São eles o princípio do equilíbrio, que consiste no equilíbrio das receitas e as despesas, o princípio contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, em que os gastos são condicionados à arrecadação. O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. O princípio da anualidade significa que cada ano haja um orçamento. O princípio da exclusividade, pelo qual o texto da lei orçamentária não pode conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e fixação das despesas. O princípio da unidade, todos os gastos e receitas devem ser apresentados em um único documento, e o da não afetação, que diz que é proibida a vinculação de receitas e impostos a órgãos, fundo ou despesas, salvo as exceções legalmente previstas. Artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o princípio da programação, ou seja, o orçamento tem que ter conteúdo e forma de programação. Todos esses princípios e outros, como o da publicidade, transparência, encontram-se acolhidos em maior ou menor grau na ordem jurídica brasileira. Alguns da própria Constituição Federal, outros da Lei 4.320/64, no Decreto 200 de 67 e na Lei Regulamentar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve necessidade de emendar-se a proposição diante do controle legislativo e da probabilidade administrativa. Podemos concluir que a proposição encontra-se adequada e se presta a fim devido. Fica assim aprovada por esta comissão a referida proposição na forma emendada. Palmeirinho, 17 de outubro de 2024, José Marcelo da Silva, presidente, Antônio Santana da Silva Neto, relator. Referência: projeto de lei 019 de 2024. Finalidade: dispõe sobre a revisão do plano plurianual quadriênio de 2022 a 2025 para o exercício 2025 da Altas Providências. O plano plurianual PPA é um instrumento de planejamento da ação de governo previsto pelo artigo 165 da Constituição Federal. Segundo mensagem do Poder Executivo, o PPA tem por objetivo buscar o reconhecimento sustentável do município, o desenvolvimento sustentável do município através de alguns projetos e atividades para as áreas sociais, desenvolvimento urbano e econômico, a preservação do meio ambiente, a difusão de informação e do conhecimento. O PPA é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo municipal ao longo de um período de 4 anos, possuindo vigência do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Também prevê a atuação do governo durante esses 4 anos em programas de duração continuada, já instituídos ou a instituir no médio prazo. A previsão faz-se necessária como forma de adequação estratégica financeira, pois ao PPA cabe estabelecer as metas de administração para as despesas de capital para os próximos 4 anos, bem como para os programas de duração continuada, de forma que mais à frente possam ser elaborados planos e programas através da LDO e LOA em consonância com o próprio PPA. Podemos concluir que a proposição encontra-se adequada para esse salvo devido, assim fica aprovado por esta comissão a referida proposição na forma emendada. Palmeirina, 17 de outubro de 2024. José Marcelo da Silva, presidente. Antônio Santana da Silva Neto, relator. Como
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer legislativo, projeto de lei 020/2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeirina para o exercício financeiro de 2025. A competência da proposição é cabível ao Poder Executivo Municipal, não existindo, portanto, vício de competência. De igual modo, não foram detectados vícios de técnicas legislativas, sendo a redação coerente, pessoal e objetiva, além de condizente com as disposições da Lei Complementar número 95 de 1998, respectivo decreto regulamentador número 9.191 de 2017, aplicável no caso de inexistência da norma municipal de regência. O objeto se encontra redigido em boa técnica legislativa, respeitados inclusive os preceitos legais, atendido aos requisitos legais necessários e indispensáveis exigidos, tanto pela legislação federal quanto municipal, estando apto à tramitação, discussão e deliberação pelo plenário. Analisando assim o referido projeto, verificamos que o mesmo atende ao interesse público e não fere nenhum normativo legal. A emenda legislativa proposta atende aos princípios constitucionais que regem a administração pública e o processo legislativo, estando adequado. Fica assim aprovado por esta comissão a referida proposição. Palmeirina, 17 de outubro de 2024, José Josué Vieira da Silva, presidente, Alan Bruno Félix de Souza, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer legislativo, projeto de lei 019/2024. Dispõe sobre a revisão plurianual do quadrinho 2022 a 2025 para o exercício 2025 e dá outras providências. A competência da proposição é cabível ao Poder Executivo Municipal, não existindo, portanto, vício de iniciativa. De igual modo, não foram detectados vícios de técnica legislativa, sendo a redação coerente, pessoal e coesa e objetiva, além de condizente com as disposições da Lei Complementar 95 de 1998 e respectivo decreto regulamentador número 9.191 de 2017, aplicáveis no caso de inexistência do norma municipal de regência. O objeto se encontra redigido em boa técnica legislativa, respeitados inclusive os preceitos legais, atendido aos requisitos legais necessários e indispensáveis exigidos, tanto pela legislação federal quanto municipal, estando apta à tramitação, discussão e deliberação pelo plenário. Analisando o referido projeto, verificamos que o mesmo atende ao interesse público e não fere nenhum normativo legal. Fica assim aprovado por esta comissão a referida proposição. Palmeirina, 17 de outubro de 2024, José Josué Vieira da Silva, presidente, Alan Bruno Félix de Souza, relator. O plano plurianual, a revisão do PPA 2025 e a lei orçamentária anual estão disponíveis para análise aqui na Câmara. Já não havendo mais matéria para ser apresentada, passando para a votação. Em discussão, primeira votação do projeto de lei 19, revisão do PPA. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permanecer sentados, contando de pé. Projeto aprovado em unanimidade pela primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 20, a LOA. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permanecer sentados, contando de pé. Projeto aprovado por unanimidade. Não tem uma matéria para ser apresentada e votada. O Filipe quer dar a palavra aos senhores vereadores. O senhor vereador tem uso da palavra. Deus, senhor vereador, também uso da palavra. Daremos uma pausa, voltamos para a nova sessão. Muito obrigado.